Olá, eu sou a Cíntia Rocha, direto da redação aqui de Lisboa, trazendo informação para você na coluna de terça. E, inclusive, a gente vai falar exatamente sobre imigração, a imigração de brasileiros que tem crescido ano a ano e agora, em tempos de crise, tem aumentado ainda mais. Nesse fim de semana, eu vi várias notícias aqui em Portugal falando sobre o número de brasileiros no país que tem crescido ano a ano e que atingiu um recorde em 2022. Acontece que, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o SEF, é o órgão responsável aqui em Portugal por acompanhar os números, a entrada de imigrantes e tudo mais, de turistas, enfim. De acordo com o CEF, são 210 mil brasileiros vivendo aqui legalmente. Só que a gente sabe que, no fundo, esse número é muito maior. Isso porque tem muita gente que vem como turista e que depois tenta entrar no processo de legalização, digamos assim, né? Então, os números dão conta de que são mais de 300 mil brasileiros, o que é impressionante, porque nos anos 90 eram 30 mil, ok? Daí tem uma outra questão que é, a gente que tá aqui tá percebendo que esse movimento é evidente, é muita gente chegando o tempo todo e a gente vê muito brasileiro por aqui. Os fatores são inúmeros, né, gente? O preço que tá a cesta básica no Brasil, o valor dos salários, o quanto tudo tá mais caro, a energia, o gás de cozinha, o combustível, os transportes e etc. As pessoas começam a procurar alternativas e para muita gente a imigração é uma alternativa razoável. É por isso que tem muita gente vindo não só para Portugal, como para vários outros países. Vou compartilhar aqui a tela contigo da notícia. Essa é uma das notícias que é do Público. Fala da Casa Brasil, que é um instituto que existe aqui em Portugal e que apoia brasileiros que imigram para cá. A Casa Brasil está fazendo 30 anos e então percebe o maior número de brasileiros na história vivendo aqui em Portugal. Mas como eu estava te dizendo, não é só Portugal. A Irlanda também tem hoje um número recorde de brasileiros vivendo lá no país. Em 2016, por exemplo, eram 13.600 pessoas, de acordo com o censo de lá, né, da Irlanda. E hoje, de acordo com as estimativas elaboradas pela Embaixada do Brasil em Dublin, esse número já passa dos 70 mil. Isso significa 5 vezes mais pessoas em 6 anos. O que acontece? O número de brasileiros que vem, olha só, aqui essa notícia é da CNN Brasil. A idade dos brasileiros em território português varia de 20 a 49 anos. É exatamente o público que vem para trabalhar, que vem para fazer a vida. Só que são 4.200.000 brasileiros vivendo hoje fora do Brasil. É muita gente, esse número só cresce todo o tempo, nesses últimos tempos mais ainda. E isso eu percebo vivendo aqui, percebo conversando com as pessoas, com outros brasileiros que também vivem aqui, que é um movimento muito natural em momentos de crise, mas acontece que aqui, vou falar de Portugal, que é a minha experiência, né? E a gente falava muito sobre isso aqui na redação outro dia. Por mais problemas que a gente possa enfrentar como imigrantes, o fato é que aqui, pelo menos, a gente tem comida na mesa, consegue pagar o aluguel, consegue se vestir bem, gastando pouco. Então, assim, é uma série de fatores que faz com que muita gente venha pra cá pra ficar. E muitos outros, na verdade, vêm para fazer dinheiro e voltar para o Brasil em algum momento. Verdade, né? Fazer dinheiro em Portugal não é uma coisa que se aconteça muito. O pessoal que vem fazer dinheiro vai para outros lugares, não vem muito para Portugal, porque tem um dos salários mais baixos da Europa, né? Mas para quem vem viver aqui, tem uma estrutura muito melhor de vida se comparada com o Brasil nesse momento, com o Brasil que enfrenta uma crise enorme de desemprego, de subemprego, de violência, de fome, enfim, de tudo que você já sabe. Então, existe ainda uma tendência de aumento nesse momento, inclusive porque a gente vê o tempo todo as notícias darem conta de que existe falta de mão de obra aqui em Portugal, vou falar principalmente por conta do turismo, que agora tá voltando, que tá acelerado. Não tem, é verdade, tem falta de mão de obra em hotéis, em restaurantes e tudo mais. O que acontece é que tem muito um deslumbramento às vezes, né? De vou pra Portugal, vou fazer dinheiro, vou morar na Europa, vou viver no glamour, e não vai acontecer, porque o mercado de trabalho, na verdade, entra aí num nível quase de exploração. Muitas horas de trabalho, salários baixos e etc. Então, assim, a gente continua acompanhando esse movimento e vendo cada vez mais da nossa gente sair do Brasil para fugir dos problemas que a gente não sabe como e quando vão se resolver, mas com certeza com Jair Bolsonaro é que não vão ser.
Essa era a informação do momento. Eu sou a Cintia Rocha, apoia o nosso trabalho pelo apoia.se/coluna de terça para quem tá no Brasil e pode assinar. Se você tá aqui na Europa, pode também apoiar pelo patreon.com/a coluna de terça e ainda pode fazer pix para colunadeterça@gmail.com ou buscar outras formas de pagamento através do PayPal, PagSeguro, enfim, formas de colaborar é o que não falta. Até a próxima!